A regra do silêncio: você não perde a vida por falta de força, você perde por vazamento. Um comentário atravessado e você entrega sua paz. Uma provocação e você entrega sua energia. Uma injustiça e você entrega seu foco. E ninguém percebe, porque por fora você segue, mas por dentro você está sangrando em silêncio. Só que do jeito errado, um silêncio que engole e apodrece. Não um silêncio que protege e fortalece. Agora presta atenção, porque isso aqui é o tipo de coisa que muda a forma como você anda, como você fala e principalmente como você reage. Existe uma regra simples, quase ofensiva para quem vive no impulso, e ao mesmo tempo libertadora para quem está cansado de se sentir controlado pelo mundo. É a regra do silêncio. Não o silêncio de covarde, o silêncio de quem escolhe. O silêncio de quem não dá espetáculo para o caos. Porque o mundo hoje não compete com você no talento. Ele compete com você no controle. Ele quer te puxar para o barulho, para a justificativa, para o desespero, para a reação rápida, e se você cair nisso, acabou. Você pode ser inteligente, pode ter fé, pode ter sonhos, pode ter planos. Mas se você não tiver domínio sobre a sua resposta, você vai viver refém de qualquer pessoa que saiba apertar o botão certo. E sempre tem alguém que sabe. Sempre tem alguém que percebe onde você é sensível. Sempre tem alguém que testa. Não porque você merece, mas porque o mundo é assim. Ele mede a sua postura antes de te respeitar. E a primeira coisa que precisa ficar clara é essa: você não controla o que te acontece, mas você controla o que você oferece de volta. E o que você oferece de volta vira sua identidade. A maioria não entende isso. A maioria acha que ser forte é ganhar discussão, é vencer no grito, é dar a última palavra. Só que a última palavra quase sempre custa caro. Custa horas de cabeça quente, custa foco, custa sono. Custa dignidade. Custa o seu futuro por causa de 5 minutos de impulso. E aí você olha para trás e pensa: por que eu fiz isso? Fez porque não tinha regra. Não tinha limite interno. Não tinha o treinamento invisível que transforma um ser humano comum em alguém inabalável. E aqui vai o primeiro choque: o silêncio é uma arma. Não porque você não sente, mas porque você decide o que merece a sua voz. Tem gente que vive como se tivesse que responder a tudo. Tudo vira caso, tudo vira prova. Tudo vira tribunal, qualquer crítica vira sentença. Qualquer piada vira humilhação, qualquer olhar vira ameaça. E nessa vida, você nunca vai construir nada grande, porque quem está sempre respondendo está sempre atrasado. Quem está sempre reagindo não lidera. Quem está sempre se explicando não cresce. E você sabe disso. No fundo, você sabe. Você já viveu aquele dia em que alguém te provocou de manhã e você passou a tarde inteira com aquilo na cabeça, repetindo a cena, imaginando respostas, criando discursos, inventando coragem tarde demais. O corpo está no trabalho, mas a mente está no ringue. Você está presente, mas está ausente, e de noite, quando você deita, o filme volta. E volta porque você deu poder, você deu palco, você deu atenção. E atenção é a moeda mais cara que você tem. Agora, se você quer virar esse jogo, você precisa entender o mecanismo. Quando você responde no impulso, você entrega o volante. Você diz para o mundo: me guie. Quando você se cala no momento certo, você diz: eu decido, e essa decisão muda tudo. Porque o silêncio firme cria um intervalo entre estímulo e resposta. E nesse intervalo mora a liberdade, nesse intervalo mora a maturidade. Nesse intervalo mora o seu futuro. O problema é que ninguém te ensinou a gostar desse intervalo. Ele é desconfortável. Ele dá coceira na alma. Ele dá vontade de se justificar, de se defender, de explicar que você não é o que disseram, que você não fez o que entenderam, que você não merece a leitura que fizeram de você. Só que aqui vai a verdade que pouca gente aguenta. Nem todo mundo merece a sua explicação. Nem todo mundo quer te entender.
Tem gente que quer te puxar para baixo. Tem gente que quer te fazer perder a linha para depois apontar o dedo. Tem gente que quer a sua energia, porque a própria vida está vazia. E quando você aprende a se calar diante desse tipo de gente, você se torna raro. Raro mesmo, porque o normal é reagir. O normal é explodir, o normal é se vitimizar. O normal é transformar qualquer desconforto em guerra, só que o normal está quebrado. O normal está cansado. O normal está ansioso. O normal está sem direção. Se você quer ser diferente, você precisa treinar diferente. Então guarda isso. Silêncio não é ausência de força. É força com direção. É força sob controle. Energia acumulada, não desperdiçada. E eu vou te dar um quadro simples para você aplicar hoje, sem misticismo, sem teoria bonita. 3 movimentos. Primeiro, pausa. Quando vier a provocação, quando vier a crítica, quando vier a injustiça, a primeira vitória é não responder no mesmo segundo, respira. Se você responde no calor, você está sendo usado. Pausa. Segundo, observa. Pergunta dentro de você qual é o objetivo disso. A pessoa quer solução, quer entendimento ou quer caos? Quer que eu me explique? Quer me ver pequeno? Quer me tirar do meu centro? Observa. Terceiro, escolhe. Você decide se vale a sua voz, se vale o seu tempo, se vale a sua energia. E às vezes a melhor escolha é um silêncio que diz tudo, um olhar calmo, uma resposta mínima. Um entendi e nada mais. Porque tem batalhas que só existem se você entrar. Se você não entrar, ela morre sozinha. E isso enfurece o caos, porque o caos precisa da sua participação para existir. Agora, eu sei o que você está pensando, mas se eu me calar, vão achar que eu sou fraco? Essa é a mentira que te prende. Quem vive para acharem está preso na opinião alheia. E opinião alheia muda como o vento. Hoje te criticam por falar, amanhã te criticam por calar. Hoje te chamam de frio, amanhã te chamam de bobo. Hoje dizem que você mudou, amanhã dizem que você nunca foi. Nada. E se você for viver reagindo a isso, você nunca vai viver sua missão, porque missão exige foco. E foco exige silêncio. Outra coisa, o silêncio não é para punir o outro, é para proteger você. É um filtro, é um portão. É você dizendo, minha paz não é democrática. Nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem voto. Nem todo mundo tem permissão. E quando você assume isso, você começa a perceber um padrão. As pessoas mais barulhentas geralmente têm pouco controle sobre si mesmas. Elas precisam de palco porque por dentro está vazio. Elas precisam vencer conversa porque estão perdendo na própria vida. Elas precisam humilhar porque não conseguem crescer. E quando você entende isso, você para de levar para o lado pessoal. Você para de achar que toda crítica é sobre você. Muitas vezes é sobre a dor do outro. E adivinha? A dor do outro não pode virar o seu destino. O que acontece então é o seguinte: você começa a ficar mais seletivo. Você não vira frio no sentido de perder a alma. Você vira frio no sentido de não ser manipulável. E existe uma diferença enorme. Você continua sentindo, mas não se entrega. Você continua amando, mas não se humilha. Você continua ajudando, mas não se esgota, e isso é maturidade. Maturidade é entender que nem toda emoção merece ação. Emoção é clima interno, não ordem. Você pode sentir raiva e ainda assim agir com calma. Você pode sentir medo e ainda assim dar o próximo passo. Você pode sentir tristeza e ainda assim se manter de pé. Essa é a mente treinada. E treinar mente é repetição. Não é uma iluminação. Não é um dia de motivação, é prática. E aí vem o momento mais importante do vídeo. Porque aqui a maioria cai. Quando você começa a aplicar o silêncio, você vai ser testado mais forte. Você vai ser provocado mais forte. Porque o mundo sempre testa o que mudou em você sempre. É como se a vida perguntasse, isso é real ou é pose?
E é aqui que você decide quem você, porque é fácil ser calmo quando tudo vai bem. Difícil é ser calmo quando te desrespeitam. Difícil é manter postura quando tentam te diminuir. Difícil é não provar nada quando te interpretam errado. Só que exatamente aí nasce o respeito. Respeito não nasce de explicação. Respeito nasce de consistência. De postura repetida de alguém que não é arrastado por qualquer vento. E quando você vira esse tipo de pessoa, algo muda ao seu redor sem você precisar anunciar. As pessoas começam a medir palavras. Começam a pensar antes de te provocar. E se provocarem, você já sabe, o silêncio é seu escudo e sua espada. Escudo porque te protege do impulso. Espada porque corta a manipulação. Agora, deixa eu te levar para o clímax disso. O verdadeiro poder do silêncio não é calar para os outros, é calar para dentro. É quando sua mente começa a gritar com você e você não obedece. É quando o pensamento ansioso quer criar tragédia e você diz, não hoje. É quando a carência quer te fazer aceitar migalha e você diz, eu prefiro a paz. É quando a raiva quer te fazer destruir uma relação e você diz, eu vou respirar e escolher. Esse é o silêncio mais difícil. E é por isso que quase ninguém chega nesse nível, porque exige coragem. Coragem de não se anestesiar com distração. Coragem de ficar com você mesmo sem fugir. Coragem de sustentar um desconforto sem transformar isso em caos. E aqui vai uma frase que eu quero que você guarde. Quem consegue ficar em silêncio por dentro, controla o mundo por fora. Porque o mundo exterior sempre tenta te vender urgência. Tudo é agora, tudo é responde, tudo é mostra. Tudo é prova. E quando você compra essa urgência, você vive cansado. Quando você rejeita, você vive livre. Então faz um acordo com você hoje. Você vai parar de dar sua voz para quem não dá valor. Você vai parar de dar suas emoções para quem só quer te ver reagir. Você vai parar de dar energia para a conversa que não constrói. E não é arrogância, é higiene mental, é proteção, é disciplina. E se você aplicar isso por 30 dias, eu te digo o que acontece. Sua mente fica mais clara, seu foco volta. Sua energia sobe, sua ansiedade reduz, seu respeito aumenta. E a sua vida começa a andar porque você parou de viver apagando incêndio que você mesmo alimentava com reação. Agora, antes de terminar, eu quero que você faça uma coisa prática. Pensa na última vez que você reagiu no impulso e se arrependeu. Lembra do gosto amargo depois. Lembra da energia drenada. Agora decide, próxima vez, eu pauso só isso. Próxima vez, eu pauso. E quando você conseguir pausar, você volta aqui e me diz que sensação deu, porque esse é o começo de uma mente inabalável. Se isso fez sentido para você no ponto exato em que você está vivendo, deixa um like para eu saber que esse tipo de mensagem te ajuda. Se inscreve no canal porque aqui a gente treina postura, não fantasia. E comenta uma frase curta para selar isso, eu escolho a pausa, ou, se você quiser ir mais fundo, eu não reajo. Eu decido, escreve isso nos comentários e volta aqui amanhã com a mesma energia, porque o mundo é barulhento, mas a sua mente pode ser um lugar de comando.